Olá, seja bem-vindo ao Boletim de Finanças Sustentáveis. Em dezembro de 2024, o presidente Lula sancionou a lei que criou o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa, o SBCE. O mercado regulado de emissões no Brasil deve compreender cerca de 15% das emissões de gás de efeito estufa e vai regular aí cerca de 4.000 a 5.000 fontes emissoras. O processo de implantação do mercado regulado vai levar um conjunto de anos, não vai ser assim do dia para a noite. Mas o fato é que se a sua empresa não é uma empresa que já começou a se preparar para a realidade de um mercado regulado de emissões, eu trouxe aqui 4 pontos que deveriam ajudar você a preparar o seu negócio, seja ele de médio ou grande porte, a operar aí num mundo num país em que existe um mercado regulado. O primeiro ponto é incorporar o tema das mudanças climáticas nas reflexões estratégicas da empresa e no âmbito mais estratégico da empresa. Se a sua empresa tem um conselho, é no âmbito do conselho. Se é uma empresa de dono, então nas conversas entre os donos, não importa. O fato é que a discussão climática não é uma discussão periférica, não é uma discussão que fica ali restrita a 1 ou 2 analistas que eventualmente estejam olhando para o tema. Por quê? Porque é um fato que o clima está mudando. A WMO já publicou o seu relatório de 2024 mostrando que a gente vem batendo recorde sobre recorde com relação às temperaturas do planeta. Então nós estamos num planeta cuja temperatura média está aumentando e em 2024 já superou o limite de 1,5 grau previsto no Acordo de Paris. E isso traz uma série de consequências, eventos climáticos extremos, por um lado, e por outro lado, uma certa aceleração de políticas públicas e aspectos econômicos na transição de uma economia de baixo carbono, ainda que a gente possa ter várias discordâncias e processos complexos, por exemplo, nos Estados Unidos ou até mesmo em outros lugares. Mas isso não muda a realidade de que nós estamos observando o clima mudando em vários lugares do mundo. E o seu negócio? O seu negócio está preparado para isso? O seu negócio tem a tecnologia para lidar, para poder avaliar o risco de inundação, o risco de ventos com velocidade superior à média, né, o risco de incêndios, de estar em áreas propícias a sofrerem ali incêndios. Enfim, são várias questões que podem ser riscos importantes. Da mesma forma, há oportunidades do seu negócio se posicionar como um negócio que contribui para que a sua cadeia de valor seja uma cadeia de valor que contribui positivamente para a questão climática. Então tem oportunidade, mas essa oportunidade precisa ser pensada, precisa ser cavada, ela não vai vir bater na porta, é algo que precisa ser buscado. Então não adianta, se não tiver gente pensando nisso, olhando para isso, estudando esse assunto, o seu negócio vai ser meio que surpreendido. Então o importante é de fato que esse assunto esteja nas discussões estratégicas, que se tenha, né, pessoas do alto escalão, ou uma pessoa do alto escalão, pelo menos, responsável por esse tema, sabe? Que a gente tem um ramal para ligar, assim, quem que é a pessoa responsável pelo tema? Aí tem o ramal da pessoa. É um pouco isso, né? Então, precisa ter uma governança do tema e essa governança precisa ser estratégica. Eu não estou dizendo que todas as ações em prol, né, da questão climática vão ter retorno positivo. Então, talvez tenham ações que tenham retorno positivo e tenham ações que não tenham retorno positivo. Então, você prioriza aquelas que têm retorno positivo. E isso eu já engato no meu segundo ponto. E o segundo ponto é justamente identificar os riscos e as oportunidades ligadas a projetos que contribuam positivamente para a questão do clima. Não só porque eles reduzem emissões, esse é um tipo de projeto, mas tem outro tipo de projeto que é o projeto que ajuda a empresa a se adaptar, né? Então são 2 projetos que se complementam bastante. Então a gente precisa saber desses projetos quais são aqueles que trazem retorno, porque nem todo projeto associado à questão climática não vai ter retorno. Tem projeto que tem retorno. Como é que a gente sabe isso? A gente trabalha com uma ferramenta chamada curva marginal de abatimento. Essa curva marginal de abatimento é uma coisa relativamente simples, embora os cálculos não sejam muito simples, mas o conceito é simples. E o conceito é o conceito da gente mapear todas as oportunidades e riscos climáticos que existem no âmbito das operações do meu negócio e entender
quais são aqueles que têm retorno positivo. Então, se eu tenho aqueles que têm retorno positivo, eu começo por esses, eu priorizo esses, né? Então, aí não há uma contradição entre ação climática e retorno. Talvez chegue num momento em que exista uma contradição, em que exista um trade-off, que eu tenha que tomar uma decisão como gestor. Mas talvez não seja agora, talvez seja um pouco mais lá para frente. E sempre lembrando que nem tudo que é importante a gente consegue mensurar em taxa interna de retorno, valor presente líquido. Tá? Tem muitas coisas que são importantes para a manutenção da geração de valor no longo prazo ou para a proteção de valor no longo prazo e que não necessariamente eu consigo capturar numa ferramenta de VPL ou de TIR. Mas de todo modo, ter uma curva marginal de abatimento, conhecer todas as iniciativas climáticas que eu posso fazer na minha empresa, no meu negócio e priorizar aquelas que têm retorno positivo, ajuda a tomar decisão, ajuda a vender internamente, ajuda a explicar para fora, é uma ferramenta fundamental. O terceiro ponto é ter um sistema de monitoramento, relato e verificação. A questão dos gases de efeito estufa parte de se ter um inventário de gases de efeito estufa. Eu preciso conhecer as minhas fontes emissoras, eu preciso ter os dados, eu preciso saber de onde vêm as minhas emissões, onde está o grosso das minhas emissões. Esse é o primeiro passo. Então, ter um inventário de gases de efeito estufa na medida do possível, né? Auditar esses dados. Eu sei que não vai ser todo mundo que vai conseguir, mas quando for possível, auditar é importante, né? Mas ter uma contabilidade de gases de efeito estufa. Isso é muito importante, porque assim como a gestão empresarial fica muito difícil se você não tem uma contabilidade, né? E eu sei que tem empresa que opera no Brasil sem contabilidade, porque eu já conheci várias delas, mas aí é quase que uma loucura, é como você navegar sem nenhum instrumento, né? Navegar no mar sem nenhum instrumento. Então, a gestão, a contabilidade, é a bússola, são os instrumentos para que a gente possa navegar, né, nesses mares da competição que são muito complexos. A mesma coisa para gás de efeito estufa. Então é importante ter um inventário, saber onde estão as fontes emissoras, quais são as fontes emissoras mais importantes dentro do meu contexto de operação. E aí você vai melhorando essa gestão. Então aí você começa a monitorar, você estabelece planos para redução, e aí você monitora os dados, aí você começa a ter indicadores de desempenho, você começa a entender se é escopo 1, escopo 2, escopo 3, onde está o seu maior problema, daí você começa a trabalhar com a sua cadeia de suprimentos, eventualmente você pode trabalhar com o seu cliente numa parceria muito estratégica para redução de emissões, mas tudo isso passa por um sistema de contabilidade das suas emissões, que vai passar por ter um inventário, depois metas de redução, né, e acompanhar toda essa contabilidade e essa gestão das emissões. Nada pode ser feito se não houver isso. E eu deixei o quarto ponto para o final porque ele é o mais importante. De nada adiantam os outros 3 pontos se não acontecer o quarto ponto. E o quarto ponto é capacitar equipes. Esse assunto, por incrível que pareça, eu que estou nessa agenda aí há quase 30 anos, mas ele é um assunto novo. Muita gente nova chegando nesse mundo das mudanças climáticas, muita confusão, muito ruído, muita falação e muito pouca discussão técnica, científica, factual em cima do que de fato nós estamos falando quando a gente fala de uma agenda climática. O que tem de opinião, o que tem de e o que tem de fato, o que tem de realidade, o que tem de fato econômico. Isso é muito importante, porque as pessoas, todas as pessoas, nós estamos imersas nesse mundo que é uma grande confusão, um grande achismo de todos os lados, muita gente falando sobre muita coisa que não sabe. E os seus funcionários, né, a sua equipe, os seus colaboradores, eles também estão nesse mundo, né? Então, tem gente que às vezes vai estar ali também com uma ideia equivocada sobre o que é uma ação climática, ou sobre qual é o impacto da ação climática sobre a competitividade do negócio. Então é muito importante que as equipes sejam capacitadas da maneira correta, que sejam apresentadas de maneira correta, tirando, né, todo esse nevoeiro, tirando toda essa confusão, essa cortina de fumaça que existe, é uma característica dos nossos tempos, isso tem para qualquer tema, mas o tema climático, ele atrai, né, ele favorece posições muito apaixonadas. Eu recebo no WhatsApp todo dia eu recebo, alguém me manda, olha o que saiu.
Porque é isso, tem muitas posições apaixonadas. Então vamos tirar as paixões e vamos ficar com o que existe de dados, de fatos, né, que orientem a ação empresarial. Principalmente no caso do Brasil, em que nós teremos um mercado regulado. E, como eu falei num vídeo anterior, existe uma discussão global para que se tenham mercados conectados, mercados internacionais, né, de mercados de crédito de carbono, enfim, regulados. Então existe uma oportunidade, só que as pessoas precisam ser treinadas, precisam ser capacitadas, as pessoas precisam entender do que elas estão falando. Então esse ponto é essencial. Se tiver que escolher um lugar, vamos começar por aí, para que as pessoas possam entender do que afinal nós estamos falando quando a gente fala de gestão climática nas organizações. E eu vejo você no próximo boletim.